Michael Williams era o tipo de homem que construía impérios com as próprias mãos. Bilionário aos 35, dono da TechVista, uma das empresas de tecnologia que mais cresciam no país. Carros que faziam pessoas pararem na rua para olhar. Uma mansão com pisos de mármore, piscina, mais cômodos do que conseguia usar. E Ruth. Bela, glamourosa, a esposa que ele amava com toda a força que tinha. Do lado de fora, a vida era perfeita. Uma noite de tempestade mudou tudo. A chuva caía forte, transformando a estrada em rio. O motorista ia devagar, cuidadoso. Mas numa curva escura, um caminhão surgiu do nada, invadiu a pista. O impacto foi brutal. Michael acordou numa cama de hospital, olhando para um teto branco. O corpo estranho, pesado. O médico entrou, olhos gentis mas tristes, e disse as palavras que destruíram seu mundo: o senhor está paralisado da cintura para baixo. Ele tentou mover as pernas. Nada. Tentou de novo. Nada. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, e nada disso conseguia fazer suas pernas se moverem 1 centímetro sequer. No início, Ruth foi tudo que ele precisava. Chorava ao lado da cama, apertava sua mão. Vai ficar tudo bem, dizia, voz trêmula. Você vai melhorar. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Passava as noites acordadas. Conversava com os médicos. Segurava sua mão quando a dor era insuportável. Michael a olhava naqueles dias escuros e pensava, pelo menos ainda tenho ela. Mas as semanas passaram. E Ruth começou a mudar. Devagar, da forma como as coisas ruins acontecem, tão lentamente que você quase convence a si mesmo que está imaginando. Parou de ficar nas noites. Começou a sair, voltar tarde, cheirando a perfume e música. Postava fotos brilhantes nas redes, rindo em festas, dançando com amigos, enquanto o marido ficava sozinho na cadeira de rodas em casa. A mulher quente que segurara sua mão no hospital ia desaparecendo, vela sendo apagada. Em seu lugar, alguém mais frio. Alguém que Michael nunca conhecera. Foi nessa época que Abigail bateu no portão da mansão. 22 anos, vestida com simplicidade, olhos cuidadosos, um pequeno nervoso esperançoso no rosto. Sem família, sem casa, com quase nada. Mas com uma bondade dentro dela que nenhuma dificuldade conseguira destruir. Não fazia ideia de que atravessar aquele portão mudaria sua vida para sempre. E Michael também não. Abigail nunca vira uma casa daquelas. Parou dentro do portão e olhou para cima, esquecendo de respirar por um momento. Enorme, branca e larga, janelas altas que capturavam a luz da manhã e a devolviam como espelhos. Fonte no meio da entrada, água capturando a luz, cintilando. Gramado perfeitamente cortado, verde tão profundo que parecia pintura. Ela apertou a pequena bolsa que carregava, tudo que possuía, e caminhou devagar em direção à porta. Um homem de uniforme cinza abriu antes que ela tocasse. Olhou-a de cima a baixo, não com crueldade, mas com cuidado, da forma como as pessoas olham quando estão decidindo algo. Veio para a vaga de empregada. Sim, senhor. Ele se afastou para deixá-la entrar. O interior a atingiu como onda. Pisos de mármore branco, tão polidos que quase via seu reflexo. Tetos tão altos que precisou inclinar a cabeça para vê-los. Escada curvando-se à direita, larga e imponente, corrimão de madeira escura brilhante. Flores em vasos de vidro altos ao longo das paredes. E acima de tudo, pendendo do teto como aglomerado de estrelas congeladas, um lustro de centenas de pequenos cacos de vidro que capturavam a luz e a espalhavam em todas as direções. Abigail limpara muitas casas na vida. Casas boas, algumas bastante confortáveis. Mas nunca estivera dentro de algo assim. Seguiu o homem por um longo corredor, portas fechadas, quadros na parede, uma janela que dava para um jardim tão lindo que fez seu peito doer um pouco. No final do corredor, ele parou, bateu 2 vezes numa porta, abriu e recuou. Entre, disse baixinho. Abigail entrou. Sala grande e clara, estantes de livros numa parede, janela ampla de frente para o jardim. E ali, ao lado dessa janela, sentado numa cadeira de rodas com as mãos descansando quietas nos braços, estava Michael Williams. Não era o que ela esperava. Não tinha certeza do que esperava. Talvez alguém quebrado, derrotado, rosto mostrando todo o peso do que acontecera. Mas o homem na cadeira de rodas sentava-se reto e firme, ombros largos, olhos afiados e inteligentes que se viraram para ela no momento em que entrou. Olhou-a diretamente, não acima, não além dela, mas para ela, como se fosse uma pessoa completa e real parada ali. Algo nisso fez Abigail endireitar-se também. Vem pela vaga de empregada, disse ele. Voz calma e uniforme. Sim, senhor. Sente-se, por favor.
Ela sentou na cadeira em frente a ele, bolsa no colo, mãos dobradas sobre ela. Ele a olhou por um momento quieto. Então disse, me conta algo real sobre você. Não o que está no formulário. Algo verdadeiro. Abigail piscou. Em todas as casas onde trabalhara, ninguém perguntara isso. Perguntavam sobre experiência, referências, se sabia cozinhar, se era confiável. Ninguém pedirá algo real, desculpe, senhor, disse cuidadosamente, não tenho certeza do que quer dizer. Sim, tem, ele disse, sem crueldade. Que tipo de pessoa você é quando ninguém está olhando? A pergunta foi tão inesperada que algo pequeno se moveu em seu rosto. Não bem um sorriso, mas quase. Ela o reprimiu rapidamente, mas Michael já vira. Quase sorriu, disse ele. Desculpe. Não precisa se desculpar por isso. Algo seco e quente em sua voz ao mesmo tempo. O que foi engraçado? Não foi engraçado exatamente, senhor. Só me surpreendeu. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Então é uma boa pergunta, disse simplesmente. Responda. Abigail respirou fundo. Sou trabalhadora. Sou honesta. Tento não ocupar mais espaço do que preciso. Pausou, então disse baixinho, e quando estou sozinha, converso com plantas. Sei que parece estranho, mas notei que crescem melhor quando alguém presta atenção nelas. Michael ficou muito quieto por um momento. Então disse numa voz ligeiramente diferente, minha mãe costumava dizer a mesma coisa. Olharam-se na quietude da sala, e algo passou entre eles. Algo pequeno e honesto que nenhum ainda tinha palavras para descrever. Está contratada, disse Michael. James vai mostrar seu quarto. Abigail se adaptou rapidamente à mansão. Aprendia rápido, trabalhava em silêncio. Descobriu onde tudo era guardado, aprendeu a rotina da casa, entendeu o que precisava ser feito sem que lhe dissessem duas vezes. Cozinhava, limpava, mantinha tudo organizado e funcionando. Mas havia duas coisas na mansão que notou muito cedo. A primeira era Michael. Passava a maior parte do dia no escritório, trabalhando, fazendo ligações, lendo documentos, sentado diante do computador por horas. Falava firmemente com funcionários ao telefone, clara e sem confusão. Quando trabalhava, era completamente focado. O que quer que o acidente tirara dele, não tocara sua mente. Ainda afiada, forte, completamente viva. Mas à noite, quando as ligações terminavam e o escritório ficava quieto, algo mudava nele. Sentava-se junto à janela que dava para o jardim, não lendo, não trabalhando, apenas olhando a luz morrendo. E nesses momentos, parecia um homem carregando algo muito peso que não sabia como largar. A segunda coisa que Abigail notou era Ruth. Ruth Williams ia e vinha como clima, imprevisível, deixando frio para trás. Inegavelmente bela. Abigail via porque as pessoas a olhavam. Alta, perfeitamente vestida em todos os momentos, com o tipo de rosto e postura que preenchia uma sala quando entrava. Tinha uma risada brilhante e fácil, mas Abigail notou rapidamente que a risada nunca chegava aos olhos. Não era calorosa com a equipe. Não era exatamente cruel naqueles primeiros dias, não abertamente, mas era descuidada da forma como algumas pessoas são descuidadas com coisas que pensam pertencer a elas. Falava com Abigail e os outros funcionários da forma como se fala com móveis que decepcionaram. Não com raiva, não com bondade, apenas plana e desinteressada. E em relação a Michael, era algo que Abigail achou mais difícil de nomear. Evitava-o. Era a forma mais simples de descrever. Movia-se pela mansão de forma que parecia desenhada para cruzar seu caminho o mais raramente possível. Quando estavam no mesmo cômodo, era educada o suficiente, mas era uma fria educação realizada de forma oca, como alguém fazendo uma impressão de se importar em vez de realmente se importar. Abigail observava tudo isso cuidadosamente e não dizia nada. Não era seu lugar falar. Era seu lugar cozinhar, limpar e ser invisível. Aprendera essa lição em todas as casas onde vivera. Mas observava. O momento que mudou as coisas veio numa terça-feira de manhã, cerca de 3 semanas depois da chegada de Abigail. Estava na cozinha preparando o café da manhã de Michael, ovos macios, torrada, chá preto do jeito que ele gostava, quando ouviu vozes do corredor. Vozes levantadas. Parou imóvel e escutou sem querer, porque o som cortava a quietude da casa de forma tão afiada que era impossível ignorar. Era a voz de Ruth, alta e impaciente, e a de Michael, mais baixa, tentando manter a firmeza. Abigail pegou a bandeja do café da manhã e caminhou em direção ao corredor. Parou na porta. Ruth estava no meio do corredor de roupão de seda, braços cruzados, rosto usando uma expressão de pura irritação. Michael estava na cadeira de rodas a alguns metros dela, olhando para cima.
E mesmo de onde Abigail estava, podia ver o esforço que ele fazia para manter o rosto calmo. Não entendo por que precisa ser tão complicado, Ruth dizia, voz afiada como corte. Só quero uma resposta simples. Eu dei uma resposta, Michael disse quietamente. Disse que a transferência leva 3 dias úteis. Não estou sendo difícil, Ruth. É assim que bancos funcionam. Você poderia ligar. Poderia fazer mais rápido. Sempre conseguia antes. Antes eu podia ir ao banco sozinho. Agora não posso. A voz de Ruth caiu em algo mais duro. Não faça disso sobre isso de novo. Você sempre usa como desculpa. O corredor ficou muito quieto. Michael olhou para a esposa por um longo momento. Algo se moveu em seu rosto. Não raiva, não exatamente. Algo mais velho e mais triste que raiva. Não estou usando nada como desculpa, disse cuidadosamente. Estou explicando como as coisas funcionam. Ruth fez um som com a boca, clique curto e desdenhoso, e se virou dele. Foi quando viu Abigail parada na porta com a bandeja do café da manhã. Por apenas um segundo, algo desconfortável cintilou nos olhos de Ruth. O olhar de alguém pego se comportando de forma que sabia ser errada. Mas durou apenas um segundo. Então Ruth endireitou-se e o desconforto desapareceu, substituído por aquele olhar plano. E olhou para Abigail do jeito que sempre olhava, como se fosse um pedaço de mobília, e disse, o que está parada aí? Leve isso para ele e volte ao trabalho. Passou por Abigail sem outra palavra e desapareceu escadas acima. Abigail ficou imóvel por um momento. Então atravessou o corredor e colocou cuidadosamente a bandeja na mesa ao lado da cadeira de rodas de Michael. Olhou para ele. Seus olhos ainda estavam na escada onde Ruth fora. Mandíbula apertada. Mãos nos braços da cadeira perfeitamente imóveis. A imobilidade de um homem se segurando junto de forma muito deliberada. Seu café da manhã, senhor, Abigail disse suavemente. Ele se virou e a olhou, e ela viu então, apenas por um segundo antes de ele recolher. O cansaço, o profundo cansaço no nível dos ossos de alguém que estava machucando há muito tempo sem lugar para colocar isso. Obrigado, Abigail, disse ele. Ela assentiu e se virou para ir, Abigail, ela parou. Os ovos, ele disse, e havia algo cuidadoso em sua voz, como se estivesse escolhendo as próximas palavras devagar. Você colocou pimenta neles. Ela se virou. Uma pequena quantidade, senhor. O senhor mencionou na semana passada que prefere um pouco de calor, posso fazer de novo sem. Não, ele pegou o garfo. Estão perfeitos. Foi uma coisa tão pequena, um momento tão quieto e comum. Mas quando Abigail voltou à cozinha, se viu pensando no olhar em seu rosto. Não o cansaço, mas o momento logo antes, o pequeno lampejo de algo quente quando disse, estão perfeitos. E sentiu em algum lugar do peito uma pequena e cuidadosa dor. Este homem, ela pensou, estava muito sozinho. E ela entendia melhor que a maioria das pessoas exatamente como isso era. Os dias seguiram em frente, um após outro, como páginas virando devagar num livro. Abigail se aprofundou no ritmo da mansão. Aprendeu as preferências de Michael da forma que sempre aprendera as coisas, quietamente, através de observação e escuta cuidadosa. Sabia que ele gostava do chá forte mas não amargo, com exatamente uma colher de mel. Sabia que preferia as cortinas do escritório meio abertas de manhã, para a luz entrar em ângulo através da mesa. Sabia que trabalhava melhor em silêncio, mas que por volta das 4 da tarde, quando a energia nele parecia cair, música suave do pequeno rádio no canto o ajudava a focar de novo. Sabia essas coisas porque prestava atenção. Estava começando a suspeitar que ninguém naquela casa prestara atenção em Michael Williams há muito tempo. O comportamento de Ruth continuou a mudar como máscara escorregando. Saía quase toda a noite. Agora descia as escadas vestida em algo caro e brilhante, cheirando a perfume, e saía direto pela porta da frente sem uma palavra para Michael. Algumas noites voltava antes da meia-noite. Outras noites, Abigail acordava às 3 ou 4 da manhã com o som de saltos no piso de mármore abaixo. E ficava deitada em seu pequeno quarto, olhando para o teto, sentindo algo pesado em seu peito que não conseguia nomear bem. Dizia a si mesma que não era da sua conta. Dizia que o que quer que acontecesse entre marido e mulher numa casa grande não era algo com que uma empregada devesse se preocupar. Dizia isso todos os dias, mas então via Michael junto à janela às noites, muito imóvel, muito quieto, observando o jardim escurecer, e o algo pesado em seu peito crescia um pouco mais. Numa tarde, Abigail varria o amplo corredor do lado de fora da sala de estar quando ouviu a voz de Michael de dentro. Estava ao telefone. Não estava tentando escutar. Moveu-se para ir ao outro extremo do corredor para lhe dar privacidade, mas suas próximas palavras a pararam onde estava.
Só quero saber se ela está bem, estava dizendo numa voz mais baixa e menos protegida do que ela jamais ouvira dele. Sei que está ocupada. Sei que tem sua própria vida. Não estou pedindo que fique ao meu lado o dia todo. Só estou perguntando se está bem. Abigail ficou muito imóvel, vassoura nas mãos. Não, sei, Michael disse. Sei que não posso forçar nada. Não estou tentando. Outra pausa, mais longa desta vez. Então numa voz tão baixa que Abigail quase não ouviu, só sinto falta dela. Só isso. Estava falando de Ruth. Não havia dúvida. Abigail moveu-se quietamente para longe pelo corredor e não contou a ninguém o que ouvira. Mas pensou nisso pelo resto do dia. Pensou no que significava amar alguém que estava lentamente se afastando de você e não ter poder para impedir, e ainda assim estar esperando, ainda assim ter esperança, como uma luz deixada acesa numa janela para alguém que não está voltando para casa. Ela entendia isso também, de uma forma diferente. Esperar a coisas a vida toda. Esperar a bondade que chegava tarde ou nunca chegava. Esperar a um lugar que parecesse pertencer a ela. Esperar, ela sabia, era uma das coisas mais difíceis que uma pessoa podia fazer. Foi numa noite de sexta-feira que aconteceu o primeiro momento realmente ruim. Abigail preparara o jantar, uma refeição decente, do tipo que enche a cozinha com cheiro quente e faz a casa inteira parecer, pelo menos por um pouco, um lar. Arrumara a mesa cuidadosamente na pequena sala de jantar que Michael preferia à grande, que era grande demais e formal demais para uma pessoa. Foi avisar Michael que o jantar estava pronto. Ele já saía do escritório, movendo a cadeira de rodas devagar pelo corredor, e assentiu quando a viu. Obrigado, Abigail. Cheira maravilhoso. É o alecrim, ela disse. Do jardim. As plantas estão indo bem. Algo pequeno e genuíno se moveu em seu rosto. Notei que o canteiro de ervas parece diferente. Melhor. Tenho dado atenção a elas, disse simplesmente. Ele sorriu. Foi um sorriso real, quieto e quente, e mudou todo seu rosto por um momento. Fez-o parecer mais jovem. Fez-o parecer com o homem que provavelmente era antes do acidente roubar algo dele. Ainda estavam no corredor, Abigail prestes a voltar para a cozinha, quando a porta da frente se abriu. Ruth entrou. Estava vestida para uma noite fora, vestido vermelho escuro, saltos altos, cabelo perfeitamente feito. Não estava sozinha. Já estava rindo de algo dentro da casa, virando-se para dizer algo por cima do ombro para quem quer que a trouxera. Então se virou e viu Michael e Abigail parados no corredor, e a risada parou. Por um momento, ninguém falou. Então Ruth olhou para a pequena mesa de jantar visível pela porta aberta, posta com refeição de verdade e 2 velas, e algo se moveu em seu rosto que Abigail não conseguiu ler bem. O que é tudo isso? Ruth disse. Jantar, Michael disse uniformemente. Gostaria de se juntar a mim. Ruth olhou para ele. Então olhou para os saltos em seus pés e o vestido em seu corpo e a porta atrás dela. E fez um som que não era bem risada nem bem suspiro, mas algo impaciente no meio. Vou sair, Michael. Te disse esta manhã. Na verdade não disse, ele disse, ainda calmo, ainda uniforme. Bem, estou-te dizendo agora. Já se movia em direção às escadas. Peça para a empregada comer com você se quer tanto companhia. Disse levemente, descuidadamente. Do jeito que as pessoas dizem coisas que não pensam porque pararam de pensar na pessoa para quem estão dizendo. Mas caiu no corredor como algo jogado. Abigail manteve os olhos baixos, rosto imóvel. Michael não disse nada. Virou a cadeira de rodas lentamente em direção à sala de jantar e entrou. Os saltos de Ruth clicaram escadas acima. Uma porta fechou acima. Então outra porta, a da frente, e ela se foi. Abigail ficou sozinha no corredor por um momento. Então foi à cozinha, pegou o prato que arrumara para si mesma, guardou, e trouxe o resto da comida para a sala de jantar para Michael. Ele estava sentado à mesa, não comendo, apenas olhando para a chama da vela. Ela colocou os pratos. Virou-se para ir, Abigail, ele disse. Senhor. Sente-se, por favor. Ela hesitou. Senhor, não acho que seja, não estou pedindo que faça nada impróprio, disse quietamente. Estou pedindo que se sente em frente a mim para que eu não coma sozinho de novo. Só isso. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta, e não havia nada em seu rosto exceto algo honesto e cansado e muito humano. Ela foi buscar seu prato. Sentou-se em frente a ele. Comeram principalmente em silêncio, mas era um silêncio confortável, do tipo que não precisa ser preenchido. Abigail falou um pouco sobre o jardim, sobre quais plantas estavam respondendo bem e quais precisavam de mais água.
Michael contou-lhe em poucas frases quietas que sua mãe cultivara tomates numa pequena varanda quando ele era criança e que sempre quisera fazer um canteiro de vegetais no jardim da mansão, mas nunca chegara a fazer. Ainda pode fazer, Abigail disse. Ele a olhou. Uma cadeira de rodas não impede alguém de ter um jardim, disse cuidadosamente, não querendo ultrapassar limites. Há canteiros elevados, vasos na altura certa. Posso ajudar se quiser. Michael ficou quieto por um momento. Olhou para o prato. Então disse, você é a primeira pessoa que disse, você ainda pode fazer, para mim em 7 meses. Abigail não soube o que dizer a isso, então não disse nada. Mas algo no ar entre eles mudou ligeiramente, como um comodo quando uma janela é aberta e ar fresco entra pela primeira vez em muito tempo. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Não dramaticamente, não de uma vez, mas a parede de distância educada que existia entre empregador e empregada começou a desenvolver pequenas e quietas aberturas. Michael começou a pedir sua opinião sobre coisas pequenas primeiro, se achava que o jardim deveria ter mais cor, se preferia noticiário da noite ou da manhã, que tipo de música gostava. Ela respondia cuidadosamente no início, respostas curtas, ciente da linha entre eles. Mas ele continuava perguntando, e suas perguntas continuavam sendo genuínas, e lentamente suas respostas cresciam. Descobriu que ele construíra a empresa de um único comodo com 2 laptops e uma determinação tão forte que ainda aparecia na forma como falava daqueles primeiros anos. Um brilho particular entrava em sua voz, uma vivacidade como um homem lembrando quem realmente era. Ela contou-lhe cuidadosamente e aos poucos sobre crescer se movendo entre casas. Não contou tudo. Nunca contava tudo a ninguém, mas contou o suficiente para que ele entendesse sem ela ter que dizer diretamente. Que ela sabia como era estar num lugar onde não pertencia completamente. Ele ouvia da forma como muito poucas pessoas jamais ouviram-na. Sem olhar ao redor do comodo, sem esperar sua vez de falar, sem a expressão que às vezes as pessoas usavam quando ouviam coisas tristes e não sabiam o que fazer com elas. Apenas ouvia. E no ouvir, deu-lhe algo que ela não sabia que estava perdendo. Foi durante esse tempo que Abigail começou a notar algo que a deixou profundamente inquieta. Estava na mansão há quase 2 meses quando acordou numa manhã mais cedo que o habitual. Os pássaros tinham começado antes do amanhecer e a puxaram do sono. Ficou deitada no pequeno quarto por alguns minutos, então decidiu levantar e acender o fogão da cozinha e preparar o chá da manhã. Estava atravessando o hall de entrada, ainda meio dormindo, quando ouviu a porta da frente se abrir. Parou nas sombras do corredor e observou. Ruth entrou, movendo-se rápida e quietamente, ainda vestida da noite anterior. Carregava os saltos numa mão. O cabelo ligeiramente desfeito. Movia-se como alguém muito praticado em chegar em casa sem ser ouvido. Atravessou o hall de entrada sem olhar para cima, foi para as escadas e desapareceu. Abigail ficou muito imóvel no corredor escuro. Eram 20 para as 6 da manhã. Foi para a cozinha, fez o chá, não disse nada a ninguém, mas ficou na janela da cozinha olhando para o jardim começando a clarear no início da manhã. E pensou no que vira. E pensou em Michael, que lhe dissera na semana anterior, numa voz quieta que tentava muito não soar machucada, que Ruth prometera estar em casa às 11. Alguns dias depois, um dos seguranças, Thomas, homem mais velho que trabalhava na mansão há anos, parou Abigail perto da garagem enquanto ela trazia mantimentos. Tenha cuidado, disse quietamente, para que ninguém mais ouvisse. Ela não disse, cuidado com o quê? Ele apenas a olhou com olhos que tinham visto muito e disse de novo, tenha cuidado nesta casa. Abigail olhou para ele. O que quer dizer? Thomas balançou a cabeça devagar. Pessoas vêm e vão de fora em horas estranhas. Um homem às vezes. Homem alto num carro escuro. Pausou. A senhora vai se encontrar com ele. Abigail sentiu algo frio mover-se através dela. Tem certeza? Perguntou muito quietamente. Vi 3 vezes com meus próprios olhos, Thomas disse. Então pegou 2 sacolas de mantimentos e carregou-as para dentro sem outra palavra, deixando Abigail parada na entrada com a informação sentada em seu peito como uma pedra. Ela lutou com o que fazer por 3 dias inteiros. Não era da sua conta. Dizia isso a si mesma. Era empregada. Cozinhava, limpava, cuidava do jardim, ficava na sua faixa, mantinha a cabeça baixa. Era o que a sobrevivência lhe ensinara. E a sobrevivência fora sua professora por muito tempo. Mas então via Michael junto à janela. Ou ouvia ao telefone ainda tentando, ainda alcançando uma esposa que quietamente se afastava. Ou lembrava como ele dissera, você é a primeira pessoa que disse, você ainda pode fazer, para mim em 7 meses. E a pedra em seu peito apertava um pouco mais. No 4º dia, não teve que decidir nada porque viu com seus próprios olhos. Estava voltando do mercado no início da tarde. Fora sozinha.
Michael confiava nela com a lista de mantimentos e o dinheiro da casa, que ela sempre prestava contas até o último centavo. Quando virou a esquina perto da mansão e parou, havia um carro estacionado logo além do portão. Carro escuro, caro, motor ligado. E ao lado da janela do motorista, encostada, rindo de algo que o motorista dissera, estava Ruth. Estava vestida casualmente, jeans e blusa de seda, mas tocava à porta do carro com ambas as mãos, e todo seu corpo estava virado para o motorista de forma que dizia tudo sem dizer nada. O motorista se inclinou ligeiramente para fora. Era um homem alto, bonito, mais jovem que Michael, com um sorriso amplo e fácil. Conversaram por mais um minuto. Então Ruth se inclinou mais, disse algo perto de seu ouvido. O homem riu. Ruth recuou e o carro se afastou, e Ruth se virou e viu Abigail. As duas mulheres se olharam através da distância da entrada. O rosto de Ruth ficou muito imóvel. Então se rearranjou em algo frio e comandante. A máscara voltando ao lugar com velocidade praticada. O que está olhando? Ruth disse. Nada, senhora, Abigail disse quietamente. Só estou voltando do mercado. Ruth passou por ela sem outra palavra, ombro quase roçando no de Abigail enquanto passava. Mas Abigail notou, quando Ruth passou, que suas mãos estavam tremendo ligeiramente, e isso lhe disse tudo o que precisava saber. Naquela noite, depois do jantar de Michael, Abigail sentou-se em seu pequeno quarto por muito tempo com a luz apagada e as mãos dobradas no colo. Pensou no que Thomas lhe dissera. Pensou no que vira com seus próprios olhos. Pensou no homem no carro escuro e na forma como Ruth se inclinara para ele. Pensou em Michael e tomou uma decisão. Contaria a ele. Não esta noite. Precisava pensar cuidadosamente em como. Mas contaria, porque ele merecia saber a verdade sobre sua própria vida. Porque estava sentado naquela cadeira de rodas carregando um peso que ainda não entendia completamente. E a pessoa que deveria estar ajudando a carregar era a mesma adicionando mais ao peso. Porque ela percebeu, sentada quietamente no escuro, que se importava com o que acontecesse com ele. Não de uma forma que pudesse explicar facilmente ou mesmo entender completamente ainda. Apenas uma quietude, constante se importar, como o tipo que ela sempre dera a coisas que precisavam de atenção para crescer. Ela se importava, e isso, ela pensou, ia complicar tudo muito mais. A manhã seguinte veio cinzenta e quieta, nuvens baixas sentadas sobre a cidade como tampa numa panela. Abigail estava acordada antes de todos, como sempre. Fez o chá, organizou a cozinha, ficou na janela por muito tempo, observando o jardim. As rosas estavam indo bem. O canteiro de ervas voltara quase completamente agora, espesso e verde e perfumado, do jeito que devia ter parecido anos atrás antes de alguém parar de cuidar dele. Ela pensou no que ia dizer a Michael. Ensaiara na mente durante a noite, deitada acordada em seu pequeno quarto enquanto a cidade fazia seus sons distantes lá fora. Tentara diferentes versões, algumas diretas, algumas gentis, algumas que começavam com desculpas por falar fora de lugar. Nenhuma parecia exatamente certa. Não havia forma perfeita de chegar a um homem e dizer-lhe que a mulher que ele amava estava traindo. Mas havia uma forma honesta. Uma honestidade que Abigail decidira há muito tempo ser a única coisa que sabia dar limpamente. Simplesmente contaria o que vira. Sem palavras extras, sem drama, apenas a verdade, colocada quietamente diante dele como algo encontrado na estrada que pertencia a ele. Carregou a bandeja do café da manhã pelo corredor e bateu na porta do escritório. Entre, Michael disse. Já estava na mesa, já trabalhando, documento aberto na tela à sua frente e caneta na mão. Olhou para cima quando ela entrou e algo em seu rosto relaxou ligeiramente. A pequena relaxação involuntária de uma pessoa feliz em ver alguém mesmo que não tenha admitido isso a si mesma ainda. Bom dia, disse. Bom dia, senhor. Ela colocou a bandeja cuidadosamente ao lado dele chá, ovos, torrada, pequena tigela de manga fatiada da árvore no jardim. Ele olhou para a manga. Da nossa. Sim, senhor. A árvore está produzindo bem esta semana. Ele pegou um pedaço e provou, e o genuíno prazer em seu rosto, um prazer simples e descomplicado, fez seu peito apertar de uma forma que não conseguia explicar bem. Estava prestes a falar. Tinha as palavras prontas, sentadas na frente de sua mente, esperando. Mas então Michael colocou a manga para baixo e disse, Abigail, sente-se um momento. Há algo que quer perguntar. Ela sentou. Ele ficou quieto por um segundo, olhando para a mesa em vez de para ela. Então olhou para cima. Está aqui há quase 2 meses agora. Sim, senhor. Nesse tempo, disse cuidadosamente, notou algo nesta casa que a preocupe. A pergunta pousou tão perto do que ela estava prestes a dizer que por um momento apenas o olhou. Ele sustentou seu olhar firmemente. Não havia jogo em seus olhos,
nenhum truque, apenas uma pergunta direta e séria de um homem que ela estava começando a entender já suspeitava da resposta. Senhor, disse devagar, que tipo de coisa quer dizer? Quero dizer qualquer coisa, ele disse. Qualquer coisa que pareça errada para você. Qualquer coisa que tenha visto ou ouvido que acha que eu deveria saber. Abigail dobrou as mãos no colo. Pensou em Thomas e seu quieto aviso na garagem. Pensou em Ruth entrando pela porta da frente às 5 da manhã com os saltos na mão. Pensou no carro escuro estacionado logo além do portão e na forma como Ruth se inclinara para a janela, rindo. Senhor, disse, não quero causar problemas. Você não estará causando problemas, Michael disse quietamente. Estará contando a verdade. Há diferença. Ela o olhou por um longo momento. Ele olhou de volta, e na luz cinzenta da manhã entrando pelas cortinas meio abertas, ela podia ver claramente quanto esforço estava-lhe custando perguntar, quanto ele já adivinhara e quanto tempo estivera carregando esse adivinhar sozinho. Ela respirou. Vi a Sra. Williams chegando em casa muito tarde, disse cuidadosamente. Muito cedo de manhã, quer dizer. Várias vezes. Entra quietamente, como não quer ser ouvida. O rosto de Michael não mudou. Assentiu uma vez devagar, como alguém confirmando algo que já sabia. E ontem, Abigail continuou, mantendo a voz firme, quando estava voltando do mercado, a vi do lado de fora do portão. Havia um carro, um homem dentro. Pausou. Pareciam muito íntimos. O escritório ficou muito quieto. Michael posou a caneta. Virou-se ligeiramente na cadeira de rodas para olhar pela janela. O jardim sentava-se cinzento e imóvel sob o céu nublado. Por um longo momento, não disse absolutamente nada. Então disse numa voz tão controlada que era quase assustadora, viu o rosto do homem. Sim, senhor. Era alto, mais jovem que o senhor. Estava dirigindo um carro escuro. Parecia caro. Michael fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, estava olhando para o jardim de novo. Obrigado, Abigail, disse, por me contar. Senhor, sinto muito. Por favor, não peça desculpas, disse. E então, mais suave, você fez a coisa certa. Ela se levantou para ir. Estava quase na porta quando ele falou de novo. Mais uma coisa. Sua voz ainda estava muito controlada, mas por baixo, se ouvisse cuidadosamente, havia algo mais inteiramente. Algo quebrado e doloroso que ele estava trabalhando muito para não mostrar. Ela parecia feliz. A mulher que você viu no portão. Abigail parou. Pensou no rosto de Ruth junto àquela janela do carro. O brilho nele, a facilidade, a forma como rira com todo o corpo. Ela se virou para olhar para Michael. E tomou uma decisão naquele momento de não mentir, mas não ser desnecessariamente cruel também. Parecia uma pessoa diferente, Abigail disse gentilmente. Da que vejo nesta casa. Michael absorveu isso. Assentiu mais uma vez, muito devagar. Sim, disse quietamente. Imagino que pareceria. Abigail o deixou sozinho com isso e fechou a porta suavemente atrás de si. Pelos próximos 2 dias, Michael ficou mais quieto que o habitual. Ainda trabalhava. Ainda atendia ligações, revisava documentos, dirigia sua empresa do escritório do jeito que sempre fizera. Mas havia uma nova quietude nele, mais profunda que sua quietude ordinária. Como um homem que recebera notícias que esperava mas esperara que de alguma forma nunca chegassem. Abigail o deixou em paz. Fez seu trabalho, manteve a casa funcionando, cuidou do jardim. Trouxe suas refeições e as deixou sem demorar. Deu-lhe espaço porque entendia melhor que a maioria que algumas coisas precisavam ser sentadas sozinhas antes de poderem ser enfrentadas. Na noite do segundo dia, estava podando os arbustos de rosas no jardim quando ouviu a porta de vidro do escritório deslizar aberta atrás dela. Virou-se. Michael trouxera-se para fora, para a pequena área pavimentada ao lado do jardim. Primeira vez que percebia tê-lo visto sair. Sentou-se na soleira entre dentro e fora, ar do jardim ao seu redor, e olhou para as rosas em que ela trabalhava. Estão voltando bem, disse. Precisavam de poda, ela disse. Às vezes as coisas crescem melhor depois de um corte forte. Ele ficou quieto por um momento. Então disse, quase como se estivesse falando consigo mesmo, tenho feito ligações. Ela esperou. Ligações discretas, disse. Para alguém em quem confio. Preciso saber com certeza antes de fazer qualquer coisa. Entende? Sim, senhor. Porque saber e provar são coisas diferentes. Ele a olhou firmemente. E aprendi nos negócios que você nunca age no que pensa que sabe. Você age no que pode mostrar. Abigail assentiu devagar.
Havia algo na forma como ele falava, medido, estratégico, já pensando vários passos à frente, que lembrava o homem que ele devia ter sido antes do acidente. O empresário, o construtor, o homem que pegara um pequeno escritório e 2 laptops e os transformara em um império. Aquele homem ainda estava ali. Apenas estivera muito quieto por muito tempo. Estava acordando agora. 3 dias depois, tudo se moveu rapidamente. Abigail estava na cozinha quando ouviu Michael chamá-la pelo nome do escritório. Não seu tom calmo habitual, mas algo mais urgente por baixo. Foi imediatamente. Ele estava na frente do computador, e na tela havia uma imagem, granulada, tirada do que parecia ser posição de câmara de segurança perto do portão da frente. Mostrava o carro escuro que ela reconhecia e Ruth inclinada para a janela e o homem dentro. Mas Michael ampliara o rosto do homem. Reconhece? Michael perguntou. Abigail se inclinou e olhou para a tela. O rosto estava mais claro agora do que fora em pessoa. Traços afiados, sorriso amplo que parecia charmoso e ligeiramente cruel ao mesmo tempo. É ele, disse. O homem do carro. Michael assentiu. Virou o computador ligeiramente para que ela pudesse ver melhor e clicou em outra imagem. Esta tirada em outro lugar, algum lugar que parecia restaurante. Ruth e o homem sentados à mesa um do outro, inclinados perto. O nome dele é Derek, Michael disse naquela voz aterrorizantemente controlada. Derek Harris. Dirige um pequeno negócio imobiliário do outro lado da cidade. Aparentemente, ele e Ruth se conhecem há mais tempo do que eu imaginava. Abigail endireitou-se e não disse nada. Não havia nada que pudesse dizer que ajudaria. Michael fechou o laptop. Sentou-se por um momento com as mãos descansando na mesa, perfeitamente imóveis. Então pegou o telefone e fez uma ligação. Quando a outra pessoa atendeu, disse simples e claramente, preciso que venha à casa amanhã de manhã. Traga tudo que discutimos. Sim, tudo. Terminou a ligação. Olhou para Abigail. Vou precisar que você faça algo por mim, disse. Nada difícil. Apenas esteja aqui. Seja honesta. Do jeito que sempre é. Algo moveu-se brevemente em seus olhos. Algo grato e cansado e determinado de uma vez. Você já me deu mais do que sabe. Abigail o olhou cuidadosamente. O que vai fazer, senhor? Michael ficou quieto por um momento. Lá fora, a noite estava se instalando sobre o jardim. O céu virando aquele azul profundo que vem logo antes do escuro. Vou descobrir a verdade completa, disse. E então vou tomar algumas decisões muito importantes. Virou-se de volta para a mesa, pegou a caneta, e voltou ao trabalho. E Abigail, parada na porta do escritório, olhou para este homem quieto, quebrado, reconstruindo, que estava lentamente, firmemente encontrando o caminho de volta a si mesmo, e sentiu a coisa cuidadosa em seu peito aquecer um pouco. Ela se virou e voltou para a cozinha. Tinha jantar para preparar, e algo lhe dizia que os dias à frente iam precisar de toda a força que ambos tinham. O homem que veio à mansão na manhã seguinte era pequeno e arrumado, óculos redondos e pasta marrom que parecia mais velha que ele. Seu nome era Sr. Collins. Era advogado de Michael, e fora advogado de Michael por 11 anos. Era o tipo de homem que dizia muito pouco, mas significava cada palavra do que dizia, uma qualidade que Michael sempre valorizara muito e valorizava ainda mais agora. Chegou às 9 da manhã, precisamente na hora. Abigail o conduziu até o escritório onde Michael já esperava. Trouxe chá para ambos, colocou quietamente, e virou-se para sair. Fique, por favor, Michael disse. Ela se virou. Sr. Collins a olhou por cima dos óculos, não com crueldade, apenas cuidadosamente, do jeito que olhava para tudo. Ela é alguém em quem confio, Michael disse simplesmente. Foi toda a explicação que deu. Sr. Collins aceitou com um pequeno aceno e abriu sua pasta. O que saiu daquela pasta na próxima hora não foi agradável. Sr. Collins fora minucioso. Colocou coisas na mesa uma de cada vez, explicando cada item em sua voz quieta, precisa, e Michael ouvia sem interromper, o rosto muito imóvel. Havia fotografias tiradas por um investigador particular ao longo de várias semanas. Ruth e Derek em restaurantes. Ruth e Derek caminhando juntos numa parte da cidade longe da mansão. Ruth entrando no carro de Derek. Ruth saindo de um prédio que Sr. Collins explicou cuidadosamente que Derek possuía. Havia registros financeiros. Dinheiro movido de uma conta conjunta que Michael e Ruth compartilhavam. Não quantias enormes de uma vez, mas firmemente, regularmente, em quantias pequenas o suficiente para não chamar atenção imediata, mas grandes o suficiente para somar algo significativo ao longo dos meses. Abigail ficou perto da parede, manteve o rosto imóvel e as mãos entrelaçadas à frente, e olhou para a mesa,
não para Michael. Sentiu que olhar para ele diretamente enquanto tudo isso era exposto seria cruel, como assistir alguém absorver um golpe e fazê-lo se sentir observado enquanto fazia isso. Quando o Sr. Collins terminou, o escritório ficou muito quieto. Michael olhou para as fotografias em sua mesa por um longo momento. Então olhou para seu advogado e disse, quanto tempo? Sr. Collins ajustou os óculos. Com base no que conseguimos rastrear, pelo menos 8 meses. 8 meses. Michael estivera na cadeira de rodas por 7. Abigail fez a conta sem querer, e o resultado sentou-se em seu estômago como algo frio e pesado. Ruth não esperara nem até o acidente para começar. Isso começara antes ou ao mesmo tempo, o que significava que enquanto Michael estivera deitado numa cama de hospital, apenas começando a entender que suas pernas não o carregariam mais, Ruth já estivera em algum lugar completamente diferente. Michael não disse nada por muito tempo. Então disse, prepara os papéis. Sr. Collins assentiu uma vez. Divórcio. Sim. Haverá implicações para as ações da empresa que ela detém. Sei. Cuide disso. A voz de Michael estava firme e clara. Quero tudo documentado corretamente. Nada feito às pressas que criará problemas depois, mas quero feito. Claro. Sr. Collins começou a juntar as fotografias de volta numa pilha organizada. E a casa? Ela precisará sair. Darei tempo razoável, mas ela sai. Sr. Collins fez uma anotação. Então olhou para cima. Michael, há mais uma coisa. Algo em seu tom fez Abigail olhar para cima. Sr. Collins alcançou a pasta e produziu uma única folha de papel e colocou-a na mesa. O investigador notou isso em seu relatório final. Derek Harris tem histórico. Antes do negócio imobiliário, esteve envolvido em 2 casos de fraude. Ambos resolvidos fora dos tribunais. Não é homem de bom caráter. Pausou. E parece ter influência significativa sobre as decisões de sua esposa. Michael olhou para o papel. Que tipo de influência? Os movimentos financeiros que rastreamos, alguns parecem ter sido dirigidos por ele. Dizia-lhe de quais contas mover dinheiro e quando. Outra pausa. Aparecem mensagens que o investigador conseguiu acessar que ele tem encorajado a, como colocar isso cuidadosamente, se posicionar favoravelmente em caso de separação. Michael olhou para o Sr. Collins firmemente. Ele tem estado ensinando-a. Parece que sim. A sala ficou quieta de novo. Então Michael disse com uma quietude que de alguma forma era mais séria que raiva, obrigado, Collins. Deixe tudo comigo. Volte quinta-feira com os papéis. Sr. Collins fechou a pasta, levantou-se, e apertou a mão de Michael. Abigail o conduziu para fora. Quando voltou ao escritório, Michael estava sentado exatamente onde ela o deixara, olhando para a pilha de fotografias em sua mesa. Não as movera. Apenas olhava para elas. Do jeito que se olha para algo que não consegue fazer-se acreditar que é real mesmo quando está bem na sua frente. Abigail ficou na porta. Não entrou e não saiu. Depois de um momento, Michael disse sem olhar para cima, 8 meses. Sim, senhor, ela disse suavemente. Ela estava ao meu lado no hospital, disse devagar, como se estivesse virando algo para olhar todos os lados. Segurou minha mão. Chorou. Pausou. E todo aquele tempo. Parou. Abigail esperou. Ele olhou para ela então, e por apenas um momento, o controle escorregou apenas ligeiramente, apenas o suficiente, e ela viu por baixo, a coisa real. A ferida de um homem que amara alguém completamente, e fora usado muito cuidadosamente em troca. Durou apenas um segundo. Então o controle voltou, quieto e firme como uma porta sendo fechada. Vou precisar que mantenha isso entre nós, disse. O que foi discutido hoje? Ruth não pode saber o que sei. Ainda não. Claro, senhor. Consegue fazer isso? Continuar normalmente pela casa ao redor dela sem. Senhor, Abigail disse gentilmente, passei minha vida inteira mantendo meu rosto calmo quando as coisas eram difíceis. Não precisa se preocupar comigo. Ele a olhou por um momento. Algo moveu-se em seus olhos. Reconhecimento. Talvez o reconhecimento de uma compreensão compartilhada. Não, disse quietamente. Acho que não preciso. Ruth chegou em casa naquela tarde de bom humor. Isso Abigail estava aprendendo era seu próprio tipo de sinal. Ruth estava mais brilhante quando estivera recentemente em algum lugar que a deixara feliz, algum lugar que não era esta casa, e não era com este homem. Entrou pela porta da frente com sacolas de compras em ambos os braços e chamou para ninguém em particular que estava exausta e precisava de um banho preparado. Abigail preparou o banho.
Moveu-se mecanicamente através disso, fazendo a tarefa do jeito que fazia todas as tarefas, minuciosamente e sem reclamação. Colocou os sais que Ruth gostava, arrumou as toalhas, certificou-se de que a temperatura estava certa. Ruth entrou no banheiro enquanto Abigail ainda arrumava as coisas, olhou ao redor e disse finalmente, baixinho, como se estivesse esperando há muito quando tinha acabado de chegar lá em cima. Abigail manteve o rosto imóvel. Pode ir, Ruth disse, já alcançando para fechar a porta. Sim, senhora. Abigail virou-se para sair. Na verdade, a voz de Ruth a parou. Algo no tom era diferente, menos desdenhoso, mais deliberado. Abigail se virou. Ruth estava encostada no batente da porta agora, olhando para ela com uma expressão que era quase agradável, quase amigável. Era tão diferente de seu desinteresse habitual que Abigail sentiu imediatamente os pequenos cabelos na nuca se eriçarem. Cuidado, disse algo profundo dentro dela, algo velho e experiente que a mantivera segura através de muitas situações difíceis. Seja muito cuidadosa. Há quanto tempo está conosco agora? Ruth perguntou num tom conversacional. Quase 2 meses, senhora. 2 meses. Ruth assentiu devagar, olhando para Abigail com aquele quase sorriso. E está feliz aqui? Sim, senhora. Muito. Bom. Ruth inclinou a cabeça ligeiramente. É boa no que faz. Melhor que a última. Pausou. Aprecio isso. Obrigada, senhora. Ruth olhou por mais um momento. Aquele olhar mensurador, como alguém decidindo se uma ferramenta é afiada o suficiente para um trabalho particular. E então sorriu. Era um sorriso bonito, tecnicamente todas as coisas certas em todos os lugares certos. Devemos conversar mais, Ruth disse. Só nós, mulher para mulher. Claro, senhora, Abigail disse. Quando quiser. Ruth assentiu e fechou a porta do banheiro. Abigail caminhou de volta pelo corredor em seu ritmo normal, firme e sem pressa. Mas por dentro, algo estava prestando muito mais atenção agora. Ruth nunca a olhara daquele jeito antes. Ruth nunca iniciara uma conversa com ela que não fosse uma instrução ou uma reclamação. Algo mudara. E mudança, na experiência de Abigail, especialmente do tipo que vinha com sorrisos de pessoas que normalmente não sorriam para você, quase nunca era simples. Contou a Michael naquela noite. Não imediatamente, esperou até depois do jantar quando Ruth subiu e a casa se instalou em sua quietude noturna. Bateu na porta do escritório e Michael a chamou para dentro e ela contou-lhe simples e claramente o que acontecera no corredor do lado de fora do banheiro. O tom agradável, a atenção em comum, o convite para conversar mais. Michael ouviu sem se mover. Quando ela terminou, ficou quieto por um momento. Então disse, ela notou algo. Acho que sim, senhor. Ou está tentando juntar informações. Descobrir o que você sabe. Ele pensou por um segundo. Ou o que você sabe. O que devo fazer? Michael a olhou cuidadosamente. Seja exatamente como sempre é. Não a evite. Isso a deixará mais desconfiada. Converse com ela se ela se aproximar. Seja amigável. Pausou. Mas me conte tudo que ela disser. Abigail assentiu. E Abigail, sua voz mudou ligeiramente, tornou-se menos estratégica e mais direta, tenha cuidado. Ruth pode ser. Parou, escolhendo palavras, pode ser persuasiva quando quer algo. Conheço o tipo, senhor, Abigail disse quietamente. Michael a olhou. Sim, disse depois de um momento. Acho que conhece. 3 dias passaram. Na manhã do 4º dia, Ruth bateu na porta de Abigail. Abigail estava dobrando roupa quando ouviu. Batida leve, quase alegre, nada como as batidas afiadas e impacientes que Ruth usava quando queria serviço. Abriu a porta. Ruth estava no corredor, vestida lindamente como sempre, segurando 2 xícaras de chá. Estava sorrindo. Pensei que pudéssemos conversar, disse agradavelmente. Como mencionei. Estendeu uma das xícaras. Abigail olhou para a xícara. Olhou para o sorriso de Ruth. Pensou em tudo que sabia e tudo que suspeitava e tudo que Michael lhe dissera. Então recuou da porta. Claro, senhora, disse calmamente. Por favor, entre. Ruth entrou. Sentou-se na pequena cadeira perto da janela. Abigail sentou-se na beira da cama. Seguraram suas xícaras e por alguns minutos Ruth falou sobre coisas comuns, o tempo, o jardim, como bem Abigail estava cuidando das rosas. E então, tão suavemente como alguém virando uma esquina numa estrada, disse, quero fazer algo por você, Abigail. Algo real, algo que poderia mudar sua vida.
Abigail manteve o rosto aberto e atento e não deixou nada aparecer. Tenho observado você, Ruth continuou, colocando a xícara para baixo. Você é esperta. Trabalha duro. Merece melhor que isso. Gesticulou ao redor do pequeno quarto, da vida de empregada, de tudo que era limitante e pequeno na situação atual de Abigail. Quer patrociná-la. Pagar sua educação no exterior. Programa completo, passagens, taxas, acomodação, tudo. Abigail a olhou. Educação no exterior, programa completo, tudo pago. Era, ela sabia, a coisa mais significativa que alguém jamais lhe oferecera. O tipo de coisa que sonhara nos cômodos frios dos anos difíceis, quando sonhar era a única coisa que não custava nada. Educação de verdade, futuro de verdade, uma porta para fora da vida pequena que sempre vivera, abrindo-se de repente e ampla. Sentiu mover-se através dela, a esperança disso, o puxão disso, a beleza aterrorizante disso. E então sentiu a coisa cuidadosa dentro dela, a coisa velha e experiente que a mantivera viva e segura, pressionar firmemente contra essa esperança como uma mão numa porta que estava abrindo rápido demais. Nada tão grande, disse quietamente, vem de graça. Senhora, Abigail disse cuidadosamente, isso é incrivelmente generoso. Não sei o que dizer. Diga sim, Ruth disse com aquele sorriso brilhante. Mas primeiro alcançou o bolso do casaco e produziu algo pequeno. Um pacote dobrado ordenadamente, branco.